mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta, dia 24 de setembro de 2004. Combater. Fui assim e assim sou, combater tudo aquilo que vos incomoda. Por isto vim ao mundo, para servir e não ser servido. O Filho do Homem é a única segurança dos que sofrem com as injustiças, que por amor a mim derramam seu sangue e me ajudam a combater esses que querem destruir meu templo, que é o vosso coração, e a casa de Deus, onde celebram a Santa Missa. Nela ninguém pode vir contradizer que ali se pode celebrar o sacrifício do Cordeiro imolado, mas que depois se pode festejar com dança e alegria. Esta falha é imperdoável. Não posso estar no sacrário quando de mim querem fazer um farrista. Onde fica o respeito? Onde fica a moral? Onde fica o amor? Tudo começa a me desrespeitar. Nas horas de fanfarra, como fizeram na presença de Moisés. Eles já não mais me adoravam, e sim a um Deus morto. Meus filhos queridos, ajudem-me. Onde houver qualquer placa nesses fins, não deixem que isso se propague. A calúnia desses é amarga como fel, que querem dizer que vocês são os atrasados, que querem ficar no mesmo, onde deveriam aceitar essa norma que eles vêm mudando dentro de minha igreja. É preferível, meus filhos, não participarem em nada disso. Eu não sou o rei da mentira. Sou o que sou, um rei absoluto, que acima de tudo sou o máximo em poder. Não quero que venham ao meu encontro pulando e dançando, com ideia de mudar o santo sacrifício da Santa Missa. Esses bem não entraram pela porta da frente e já começaram a fazer o que não deviam. Vocês já sabem quem são. Então não é preciso dizer. Em redor de vocês já estão. Os que me seguem são conservadores pelo sistema antigo e não pelo modernismo. A própria igreja de Pedro sempre foi conservadora, mas agora vem caindo dia a dia. Onde fica a moral dessa gente? Com essa língua estranha e com cumprimentos de exagero? Podem crer, meus filhos, não vão nessa, porque ali não estou. Enquanto dei minha vida por vocês com o maior sofrimento, pelo que passei, pregado numa cruz. Agora vêm esses querendo fazer de mim um simples homem comum. Quero justiça e não desrespeito. Quero amor e não desordem. Quero alegria e não libertinagem. Quero ver todos alegres na minha frente, quando chegar a hora da minha vinda, mas todos bem vestidos, sóbrios e com o máximo de respeito para comigo. Não deixem que mude suas ideias. Combatam esses que querem me separar com batucada e pulando, que querem me esperar com batucada e pulando. Pela porta da frente entraram, mas com a minha chegada nem pelos fundos poderão entrar. Gente hipócrita, que não tem nenhum respeito para comigo, Jesus sacramentado, com o cálice na mão, mas sem Deus no coração, Jesus. – 24 de setembro de 2004. Que alerta que Jesus está nos dando, né? Aqui ele está afirmando, ó, não participem desses que estão mudando os costumes da Santa Igreja Católica. As pessoas, às vezes por sensacionalismo, né? Às vezes querem coisas momentâneas, tem que estar na vista da gente. Então vão para qualquer lugar. Coração fraco, a fé é muito fraca. Aqui Jesus diz, os que me seguem continuam não acompanham o modernismo, continuam do jeito que era a Igreja Católica, conservadora. Os que me seguem são conservadores pelo sistema antigo e não pelo modernismo. Então as pessoas estão vendo, olho adentro,
estão sentindo que a coisa não está fácil, não é certo do jeito que estão fazendo. Mesmo assim, para satisfazer às vezes a vontade de um e de outro, vão por caminhos errados. A gente vê que para seguir a Deus, muitos dizem, né, não é fácil. E ao mesmo tempo é a coisa mais fácil que tem. Basta ser só obediente. Essa leitura que a Ana fez da Santa Regina, o ser humano foi sempre assim, né? Desde os tempos antigos, a gente sabe por histórias, né, da antiguidade, que foi sempre assim. Quem seguiu a Deus, eles queriam fazer de tudo para que renegasse, para que rejeitasse o nome de Deus. E ela foi esfolada viva, e o homem ainda não satisfeito, botaram em cima lá de um cavalo de pau, né, para que ficasse continuando a machucar cada vez mais ela. Não satisfeito, ela curou-se, mas não adiantou, teve que passar por tudo de novo. Vamos trazer para os tempos atuais o nosso profeta. Quanto que ele sofreu? Foi esfolado vivo, sim. As pessoas cutucavam ele o tempo todo. Se pudesse, porque hoje, nos dias de hoje, a lei não permite mais isso, né? Mas se pudesse também, ele era esfolado vivo. Arrancavam a pele dele e eram capazes de ficar cutucando só na carne. Mas eles fizeram isso com a moral dele, com os sentimentos dele, da família dele, porque eles não perdoam até hoje. Essa gente é um povo incrédulo, um povo sem caridade nenhuma. Eles fazem questão, depois que um ser humano já morreu. Na lei aqui entre nós, né, os homens, costume isso, depois que morre vira santo, né? A pessoa pode até ser uma pessoa má, mas morreu, as pessoas buscam só a qualidade que aquela pessoa tinha, e com o profeta foi o contrário. Esqueceram toda a qualidade dele e só querem provar que ele não prestava. Até nos dias de hoje, as pessoas dizem que mas vocês são muito radicais, vocês não perdoam. A questão não é perdoar, é não aceitar a calúnia que fazem. Daí vão dizer de novo, vamos estar tocando nesse assunto de novo. É porque a gente tem que tocar, tem que aproveitar o momento. Tem pessoas aqui ao nosso redor, parentes nossos, pessoa que ainda tem sangue dele, e continua falando mal dele, mesmo depois de morto, não aceita, odeia ele. Já pensaram uma coisa dessa? Depois de morto, continuar falando mal? Aí uma pessoa que não tem nada a ver, que não aceitava já o profeta, já está enxergando isso. Não aceito tal fulano porque depois o homem ainda está morto, estão falando mal. Então vocês veem o quanto isso é mal, né? O quanto o inimigo tem força na cabeça dessas pessoas. Quem não sabe quem é Judas? Foi um traidor. Mas para muitos ainda, ele foi um injustiçado. Judas que foi um injustiçado, não foi Jesus, né? Na mente de muitas pessoas. Então, Jesus deixou o exemplo dos dois lados, o lado bom e o lado ruim. Ele sempre fala na Sagrada Escritura e aqui nesse livro sagrado. É sim, sim, não é não. Então não tem meio termo. Quem quer seguir a Jesus tem que se afastar dessas pessoas. Não é fazer, estamos julgando, é não compactuar com o erro. Como é que eu posso andar em lugares que as pessoas não concordam daquilo que eu faço, né? Com o meu ideal? Aí eu vou andar com ele só para satisfazer ele? E a minha satisfação? E a minha honra que eu devo manter para Jesus? Aí eu estou ofendendo a Deus quando eu ando com pessoas que não querem seguir aquilo correto. As pessoas que hoje se afastaram da igreja, se afastaram daqui do santuário e continuam esfolando o profeta, essas pessoas podem ter certeza. Jesus, eu vou ler mais um pedacinho da mensagem depois aqui que vocês vão saber desse assunto. Essas pessoas estão sendo dominadas pelo diabo. Estão sendo, sim, porque é o diabo que não tem paz nunca. Mesmo depois que ele não conseguiu aquilo que queria, ele fica ainda provocando os outros para que outros façam aquilo que ele não conseguiu fazer. E está até hoje, nos dias de hoje, infernizando a vida das pessoas. E aí quando você dá ouvido, na hora você não vai perceber. Mas mais lá para frente vai começar a aparecer situações em sua vida que você não tem mais sossego. Por quê? Porque você deu ouvido lá atrás para aquilo que não era para ouvir. É impossível Jesus, nesses anos todos, 2000 anos depois, falando sempre a mesma história, contando e mostrando sempre os mesmos assuntos, e as pessoas ainda não enxergarem, estudam, mas para dentro de si, para dentro da sua alma, não querem buscar a verdade. Aí depois vão chorar, né?
Por último agora, como eu estou falando, trazer para os dias de hoje, esse profeta que evangelizou por 45 anos, foi tudo em vão? Não pode ter sido. Jesus fala na mensagem: até quando eu vou ter que suportar? Né? Até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? Povo incrédulo. Na mensagem do dia 26 fala assim, ó: esta obra é minha e nela não há falha. Tudo se justifica quando é pela força de esperança e de fé, que já é um bom começo. Sou eu que determino esse trabalho. A burrice de alguém é começar uma obra sem a minha ajuda. Todos os santos e santas começaram com sacrifício, até chegar no céu. Pode ler todas as histórias dos santos. Nenhum passou momentos bons aqui na terra, sempre com sacrifício. O livro A Palavra Viva de Deus traz boa nova, mensagens cobertas de vários assuntos tão lindos que dá gosto de ler cada vez mais. Viu, meu filho, esta escrita sim sou eu, Jesus, que estou te passando e não as outras, como tantos que escrevem, onde muitas delas são falsas, mas aqui contigo não deixo passar o que não me pertence. O profeta, um senhor de 82 anos, quando partiu, desde os 37 anos, né, quando foi chamado, mostrou sempre a verdade, mostrou sempre o caminho correto, lutou e venceu. As pessoas hoje, como está aqui, ó: viu, meu filho, esta escrita sim sou eu, Jesus, que estou te passando, e não as outras, como tantos que escrevem, onde muitas delas são falsas. Hoje já tem um mocinho aí de 17 anos, por telefone, pelas redes sociais, querendo provar que o profeta era falso. Da onde ele pode tirar isso? Que mentalidade pode ter um moço de 17 anos querer enfrentar um profeta, um enviado de Deus? Querer enfrentar Deus? É o que eu estou falando. Dá ouvido para as coisas erradas, o diabo tira. Até o pouquinho que tem. Se tinha um pouquinho de fé, o diabo vai lá e tira. Agora faz papel de palhaço para todo mundo. Aí é ele, é o pai dele, é a mãe dele e quem anda junto com eles. Todos estão virando palhaços aí nas redes sociais, falando somente asneiras. Por quê? Porque estão querendo enfrentar Deus. Aonde que Deus vai buscar uma pessoa, evangelizar essa pessoa por 40 e poucos anos, e depois vir um fedelho aí, como eu chamei, se ofendeu, mas é um fedelho. Fedelho é rapaz pequeno, né? Querer dizer que o profeta era falso, que tudo que fala é mentira. Caiu numa asneira tão grande de falar que a mensagem, nós devemos respeito às mensagens, porque elas que nos mostraram a verdade, mas elas também nos mostraram que são falsas. Que conversa é essa? Devemos respeito porque ela mostrou verdade, mas também ela mostrou que é falsa. Conversa de louco, né? É isso que o diabo faz. Vão ficar loucos e vão ter que prestar conta depois com ele. Depois vão fazer o papel de um deles também. Então, Jesus nos chama e nos alerta o tempo todo. Outro assunto é sobre o jejum, né, que foi falado no evangelho de hoje. Muitas pessoas diziam: nunca vimos um profeta de joelho rezando. Nunca vimos um profeta fazer um jejum. O jejum é uma coisa secreta. O jejum, para ser válido, na minha concepção, ele tem que ser secreto. É uma intimidade minha com Deus. Não é só deixar de comer. Eu acho que o mais perigoso e o mais eficaz é a língua. Fazer jejum da língua. Mas isso é eu com Jesus. Não preciso estar mostrando para os outros que eu estou fazendo jejum. Quem pode dizer que eu não faço jejum? Quem sabe da minha intimidade? O jejum é um ato íntimo de cada ser humano. Então, sobre o jejum, devíamos pensar bem quando fazer. O jejum, faça com alegria, faça com amor, com carinho, dedicado ao Santíssimo Sacramento, a Jesus, aos anjos, aos santos, ao que você está desejando alcançar, mas que seja só entre você e Jesus, não precisa os outros ficar sabendo. Daí deixa de ser, e eu acredito nisso, né? Porque você está fazendo talvez para aparecer, não adianta nada. Então as pessoas que hoje fazem isso, né, que vêm lutando, como essas pessoas que eu acabei de citar, que me provocaram por telefone, me provocaram aí pelo WhatsApp, pessoalmente, queriam que eu provasse. Então me mostra o que teu pai fazia, me mostra. Para quê? Para que eu tenho que provar? Se tudo que eles viram não serviu, agora vou eu ficar tentando provar? Se não viram, não viram, azar. Perderam.
Foi 45 anos perdido para eles, né? O profeta era um livro aberto para todos que quisessem. Quando a gente quer buscar a verdade, a gente tem que abrir o coração e deixar que Deus haja em nós. Senão não adianta. Eu já vou com o pé atrás, eu já vou com resistência. Deus não vai. Deus sabe do meu íntimo, né? Deus sabe do meu desejo. Antes de eu pedir, Ele já sabe o que eu quero. Então, se eu já vou preparado com a resposta na ponta da língua, Ele nem vai mostrar nada. Abra o seu coração e venha buscar a verdade. Daí Deus vai agir em você. Já falei uma vez aqui no púlpito, a minha avó, muito querida, fez aniversário de morte, de vida, né? Dia 6 agora. A minha tia, que a gente também amava muito ela, mas eram pessoas com um pouco o coração fechado. Dizia: Bento, eu te conheço, eu sei quem tu és, mas eu não acredito. Por que não acredita? Porque não abre o coração. Não abre o coração, vem aqui dobrar o joelho. Vem perto dele, na época, né? E ouve o que ele tem para falar. Não, já estava sempre com a resposta na ponta da língua. Ele falava um A, eles continuavam o ABC todo. Porque já sabiam da história, né? Não aceitavam a mudança de vida de uma pessoa. Quando Deus quer, vai pedir permissão para alguém? Ou alguém vai calar a boca de Deus? Não, quando Ele quer, Ele chama, e a pessoa, quando Ele quer, a pessoa tem que vir. Por amor ou pela dor, vai ter que vir. Mas a pessoa tem que abrir o coração também para ser chamado, senão não adianta. Pensem todos nisso. Mais um lembretezinho. Amanhã, então, a gente vai fazer uma comemoração no aniversário de Nossa Senhora, né? Aqui atrás da igreja, aqui na casa paroquial, depois do programa. Todos estão convidados que queiram participar. A gente sempre faz esse aniversário dela, comemora com uma festinha para ela. Se possível, se a pessoa puder trazer um pratinho para ajudar, que a Márcia não dá conta de fazer tudo, né, Márcia? Mas é bom, né? A gente fazer essa confraternização entre nós. Então amanhã depois do programa, tá? Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.